empreender definitivamente não é para todo mundo, mas será que é para você? Com essa glamorização toda de falar sobre ser empreendedor, existem muitos coaches, existem muitas pessoas aí na internet que inclusive dão dicas muitas vezes um pouco perigosas, eu diria assim, que forçam as pessoas a largarem o seu emprego de qualquer forma, acreditando que elas podem abrir muitas vezes qualquer negócio sem conhecimento ou até mesmo sem nenhum tipo de preparo antes, porque no mundo ideal é que você utilize o seu trabalho CLT e, paralelo, você consiga ir construindo o seu negócio. Ter uma reserva para que você possa dar esse passo, porque é um passo de risco, sim, a gente não pode fechar os olhos para isso, porque muitos negócios não dão certo e mesmo quando a gente pensa em franquia ou pensa em negócios que possivelmente têm uma estrutura maior ou você vai estar por trás de uma marca que seja maior, mesmo assim existem muitos riscos envolvidos. Não é à toa que a gente viu vários escândalos recentes sobre franquia também. Quantas pessoas pegaram todo o capital que tinham e investiram em negócios que não deram certo. E isso é muito frustrante, porque você investe com a intenção disso te dar um retorno. Fora toda a energia gasta, fora todo o sonho que você coloca no negócio e vem a frustração logo na sequência. Eu sei muito bem, porque já passei várias situações, já tive vários negócios que não deram certo, vários projetos que não deram certo. E a gente também precisa abrir mão, a gente precisa saber o momento de deixar ir. Porque muitas vezes a gente se apega a um negócio, o negócio não está dando certo e a gente insiste em continuar. Primeiro ponto, faz sentido você pensar em ser um empreendedor ou não, é a mentalidade de crescimento. Então, se você acredita que pode aprender, pode melhorar, pode evoluir constantemente e você não espera o momento certo para começar, isso obviamente deveria ser para todo mundo, não só para quem quer empreender, mas num negócio. Para quem é CLT também isso vale, essa mentalidade de crescimento. Quem tem essa mentalidade de crescimento, inclusive, consegue melhores oportunidades dentro das empresas. Por quê? Porque são pessoas que estão em busca de evoluir, de melhorar, de progredir. Então, essas pessoas vão crescendo nos cargos, vão crescendo dentro das empresas. E isso vale também para empreendedor, porque é extremamente importante, principalmente quando você encara os desafios como oportunidades de crescimento e não como ameaças. Porque o empreendedor, ele está sempre lidando com desafios, porque o mercado muda o tempo inteiro. E você é o dono do negócio. Então, você precisa estar atento e não se desesperar quando acontecer uma mudança, um desafio. Por exemplo, quantas pessoas passaram muito perrengue, muita dificuldade durante a pandemia. Vários e vários negócios fecharam, não conseguiram se manter. E outros negócios conseguiram se adaptar ou criaram alternativas. Existem pessoas que criaram outros negócios também, inclusive durante a pandemia, para que conseguisse se sustentar durante esse período. Então, o empreendedor, ele também tem essa resiliência que eu poderia colocar como segundo ponto, essa persistência e essa resiliência, essa adaptabilidade, a capacidade de tomar decisões, é você também aguentar os nãos, você aguentar os fracassos, os momentos difíceis. Toda vez que a gente pega as histórias de empreendedores, de empresários de sucesso, a gente também percebe o quanto de nãos eles tomaram na vida ou o quanto eles fracassaram ao longo da vida. E não é diferente quando a gente vai empreender, quando a gente vai tentar algo novo. Existe muito mais a chance de você tomar nãos do que sims, porque você está oferecendo um negócio, você está criando algo, muitas vezes ainda sem estrutura, e você precisa conseguir às vezes investidores, clientes. Então esse início, ele é muito desafiador, por isso precisa ter persistência, resiliência, porque muita gente desiste antes da hora. Antes, sabe, faltava mais um pouquinho, alguns ajustezinhos ou mais alguns clientes para fechar e a pessoa não consegue persistir, ela desiste antes. Outro ponto também muito importante de você pensar na pessoa com a visão de empreendedor é ter a visão de longo prazo. Por quê? Muitas vezes você não vai ter o retorno rápido.
Lembra dos nãos que eu falei? Então, às vezes você vai trabalhar por meses, por anos, antes de ver resultados. Então, essa é a parte mais difícil e a parte muitas vezes solitária, de você aguentar. Inclusive, essa é a parte difícil de se contar para outras pessoas, quando outras pessoas ficam sabendo do seu negócio, o que você está fazendo, porque existe essa cobrança. E aí, deu certo? E aí, já ficou rico? E aí, como que estão as coisas? E às vezes as coisas não estão da forma que você gostaria que estivessem. Elas não estão da forma que você gostaria. Mas aí você precisa ter essa malemolência para lidar com essas pessoas, para lidar com essas cobranças e, inclusive, ter a visão de longo prazo de que vale a pena persistir naquele negócio, vale a pena continuar. E também a visão de que muitas vezes não vale a pena. Às vezes você precisa abandonar aquele negócio e tentar uma outra abordagem, tentar um outro negócio que vai ser mais lucrativo, que vai ser mais positivo para você, para o seu crescimento. Então, você precisa ter essa visão bem afiada mesmo de mercado, do que faz sentido, do público. E um outro ponto também muito, muito, muito importante é você, ao menos, gostar ou não surtar diante do risco. Isso daqui me pegou muito, porque às vezes, quando a gente empreende, a gente tem que fazer altos investimentos. A gente coloca, além da nossa energia, do tempo, muitas vezes a gente vai precisar investir uma quantia alta para algum negócio começar a rodar, seja para criar toda a estrutura, seja para fazer uma divulgação na rede social, seja para fazer uma publicidade, não sei. Existem investimentos que precisam ser feitos e às vezes vão ser investimentos altos e se esse retorno não vier, você tem que ter alta tolerância a esse risco, a incerteza. E isso era muito difícil para mim também. É uma coisa que eu ainda passo quando a gente precisa investir valores mais altos, quando a gente precisa fazer determinadas ações que a gente não tem certeza desse retorno. Muitas vezes vai ter que ser pela intuição daquilo que você acredita, daquilo que você está lendo como conhecimento, também que você adquire do negócio, do mercado, mas essa alta tolerância a risco também é onde pega muita gente, principalmente o CLT, porque tanto a CLT ou quando quem pensa em concurso, por exemplo, por que as pessoas às vezes buscam tanto o concurso público? Por essa estabilidade. E a CLT, por mais que ela não tenha essa estabilidade garantida, você tem uma estabilidade bem maior do que quando você empreende. Porque quando você empreende, por mais que você esteja em um negócio que ele te dá um lucro recorrente, de um dia para outro, de um mês para outro, as coisas podem mudar. E o seu faturamento ele pode oscilar bastante. Então, eu sofria muito com isso, com esses altos e baixos, sabe? De um mês muito legal, de repente o outro mês não é tão legal assim, e aí você tem que se organizar financeiramente, você tem que pensar melhor, rever as coisas melhor. De repente você pensa, estou rica, é agora que deu certo mesmo, e de repente você vem, toma uma rasteira. E aí essa é a dificuldade de você se manter, porque existem negócios mais estáveis que têm um lucro, depende do tamanho do negócio também, que você já tem aquela previsão, aquela previsibilidade de caixa. Mas não é todo negócio que é dessa forma. E existem meses também que oscilam, por exemplo, até mesmo as datas comemorativas também interferem bastante, principalmente quando a gente fala de comércio, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Dia das Crianças, tudo isso também tem tanto o pico de vendas e depois vem a baixa, tem todas essas questões que a gente tem que levar em consideração. E quando você é CLT ou você é concursado, você tem o seu salário geralmente garantido todo mês com o mesmo valor. Às vezes vai vir um bônus, vai vir algo a mais, uma comissão, algo a mais que possa entrar, mas você tem aquele valor de certa forma mais garantido. E quando você empreende, você não tem essa garantia que é dessa forma. Você tem a garantia que você tem que pagar os fornecedores, os funcionários, todas as coisas. Nem sempre o dono do negócio vai conseguir ter um lucro, vai conseguir ficar com um valor no final. Então, por isso que você tem que pensar se você também está disposto a passar por isso, porque às vezes você tem essa garantia maior na sua CLT. E esse é um ponto também de que muita gente não sai, como eu disse, da CLT por causa da algema de ouro. A algema de ouro é você fica presa. Quanto mais você ganha, quanto mais você atinge um patamar
no seu trabalho, na sua empresa, mais difícil fica você largar essa segurança para poder empreender, porque você tem ali aquele valor todo mês, você já conta com aquele valor, com aquela quantia, e aí de repente vai que você tem que diminuir e refazer todas as contas, os orçamentos, para poder se adequar mais a essa nova realidade. E quem empreende também tem que estar em movimento sempre, como eu disse, e tem que inovar, tem que acompanhar o mercado. Pelo menos você tem que estar atento, como eu disse, para onde os clientes estão se movimentando, qual é a necessidade atual das pessoas. E inovar, isso é importante também, porque existem empresas, pessoas que ficam muito presas à maneira que elas sempre fizeram as coisas, a vida inteira, porque sempre funcionou. Só que existem algumas coisas que podem deixar de funcionar ao longo do tempo. Seja uma abordagem, seja a forma de conquistar clientes. Por exemplo, existem muitas pessoas que ainda têm muito pé atrás de trabalhar, de divulgar o trabalho online, porque acreditam que não, eu já consigo aqui offline, eu não preciso me expor, não preciso ter um perfil na internet, porque eu consigo ter os meus clientes dessa forma. Ótimo, mas já pensou que pela internet é um canal a mais de publicidade, é um canal a mais de aquisição de clientes que você pode ter? Então, muitas pessoas às vezes ficam presas só à forma que elas sempre fizeram algo. Para empreender, você também tem que estar aberto a inovações. Como sempre falam, né? Do Blockbuster, da Kodak, empresas que pararam no tempo e vieram outras e engoliram essas empresas porque elas não inovaram ao longo do tempo. E tem que pensar também que as coisas mudam muito rápido, a dinâmica mudou muito com a internet, tá tudo mais acelerado, então a gente tem que estar sempre antenado com essas mudanças, com o que pode ser feito no momento. E se você pensa em empreender porque você não quer ter chefe, experimente ter clientes para você ver. Você vai ter simplesmente diversos e diversos chefes. Então, assim, é uma certa ilusão da gente pensar, eu quero empreender porque eu serei meu próprio chefe. Legal, mas dependendo do que você for fazer, seus chefes serão os seus clientes. E você vai ter dor de cabeça do mesmo jeito. Então não caia nessa, não quero ter um chefe, mas tenha vantagem, você tem a liberdade. Nem todo empreendedor, é como eu disse, depende de qual setor você empreende, de qual negócio você empreende, porque tem empreendedores que estão mais presos do que os próprios funcionários. Existem pessoas que têm que se dedicar tanto à sua empresa e de uma forma tão árdua que essas pessoas não conseguem ter vida. Então, tem que colocar na balança, vale a pena? Você precisa entender qual é o negócio que você está disposto a empreender, a investir. E outra coisa importantíssima é você também não sair, como eu disse, queimando todas as pontes de uma vez. Vou empreender e é isso, e acabou, e vou sair do meu emprego, vou pedir demissão. Comece testando, comece molhando o pezinho no mercado, comece criando o seu negócio e veja se você tem condições para continuar, para permanecer, porque como eu disse, pode ser que não dê certo. Agora, o fato é, se esse é um desejo seu, realmente, se é algo que você realmente vê futuro e você já não aguenta mais trabalhar da mesma forma ou como CLT, vale a pena você também dar esse passo, porque se der bom, vai dar muito bom. E se não for tão bom assim, o que pode acontecer é você ter que voltar para o mercado de trabalho, você ter que procurar um emprego de novo até você se estabilizar, até você conseguir voltar para o game, voltar com outro negócio ou com o mesmo negócio. Então você precisa colocar, dosar. Agora, o que é muito triste que eu vejo são pessoas que, às vezes, por anos e anos, ficam nos seus trabalhos com aquela vontade de empreender, elas têm esse desejo de criar seus próprios negócios, elas têm boas ideias e elas têm vontade de ter essa liberdade a mais e elas ficam presas porque não têm a coragem de dar o próximo passo, não têm a coragem suficiente para abandonar. E aí é muito triste porque essas pessoas também ficam frustradas ali no trabalho. Elas sabem que poderiam conseguir algo a mais. Então é um risco que vale a pena correr se você estiver disposto a isso, se você
tivesse capitalizado e se você entender que sim, existe um risco, mas o que vai acontecer? Você precisa ter isso em mente, tá? Se der errado, eu consigo retornar para o mercado? Com qual facilidade eu consigo retornar para o mercado de trabalho? Mas tem que também sair com aquela ideia, eu vou fazer dar certo, porque muitas vezes, se você também fica com esse medo, o medo ele afasta as coisas, ele vai fazer com que você não entregue todo o seu potencial nesse novo negócio. E se expor é um diferencial hoje em dia com rede social. Não adianta a gente fechar os olhos para isso. Então, quanto antes você conseguir tanto chamar a atenção do seu produto, do seu serviço, colocar essa divulgação na rede social, ser o garoto propaganda do seu negócio, ser a garota propaganda do seu negócio, melhor, passa mais confiança, mais credibilidade. E se você tem essa trava, essa dificuldade para se expor, eu deixo sempre aqui abaixo Destrava Sua Comunicação, que é o meu treinamento para você destravar sua comunicação para falar nas redes sociais, para conseguir vender o seu negócio, vender o seu trabalho da melhor forma possível e se comunicar da melhor forma nas redes sociais para que a sua voz alcance muito mais pessoas. E outro ponto também imprescindível para quem é empreendedor é o autogerenciamento. É você saber se gerenciar, é não ter um chefe. Se você depende muito de que outras pessoas te digam o que fazer o tempo inteiro, pense que agora é você que precisa organizar melhor o seu tempo. Às vezes, quem trabalha em casa, quem começa a empreender e está trabalhando de casa, tem essa dificuldade porque a casa tem. Às vezes, se você tem filhos, se você tem um pet, você tem que cozinhar, você tem que fazer as coisas. Se você ainda precisa fazer tudo dentro da sua casa, se você não tem nenhum tipo de ajuda, isso pode ser desafiador no começo, porque você precisa priorizar também o tempo que você vai se dedicar para o seu negócio e entender que esse é o momento que você tem que ser o seu chefe e ter as rédeas da sua própria vida junto com o seu negócio, senão as coisas não andam. Então, esse autogerenciamento é muito importante e, da mesma forma, você também tem que cada vez criar mais oportunidades e ir atrás de soluções e não esperar que isso aconteça. Porque, às vezes, quando você está numa empresa, as soluções, elas já chegam, as oportunidades, elas já chegam prontas. Agora, quando é você, para o seu negócio, é você que cria essas oportunidades, é você que vai atrás das soluções, às vezes é você que tem que ir atrás dos clientes. Então, passa muito mais por você ter essa autorresponsabilidade para fazer as coisas darem certo. E se você está criando coragem para empreender, eu te desejo muito sucesso, te desejo essa coragem de você conseguir realmente colocar em ação, colocar em prática a ideia que você deseja. Vá com cautela, veja bem o cenário que você está pisando, se prepare para isso, para que você consiga ter os resultados que você almeja, e eu te desejo muito e muito sucesso. Se você já empreende da mesma forma, eu te desejo muito e muito sucesso, que você continue nessa jornada, que você alcance os seus sonhos, os seus objetivos cada vez mais e cada vez mais sucesso, como eu disse. Se você é CLT e entendeu que você quer continuar CLT, tá tudo bem, você também pode conseguir os seus objetivos através da sua carreira, seja você concursado ou não. Desejo muito sucesso para todo mundo que está assistindo, para você que chegou até o final desse vídeo aqui, e comenta aqui embaixo se você deseja empreender, se você já empreende de alguma forma, que vai ser muito legal essa troca aqui nos comentários.